1:8, 11:15. No ano 520, no regresso para a terra prometida. E é interessante, meus amados irmãos, que as pessoas tinham visto o majestoso templo de Salomão, o magnífico templo de Salomão, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a glória, o seu luxo. Então os judeus choram, diz a palavra de Deus lá no texto, ao ver a simplicidade desse templo. Eles choram vendo a simplicidade e fazendo a comparação. O templo de Zorobabel, Ageu 2:3, e ele diz na sua palavra, Ageu 2:3, ele diz: quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, como vede agora em ruínas, não é ela nada aos vossos olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o Senhor diz, porém Deus promete sobre aquele povo, sobre aquele templo simples, que estaria a maior glória que estava, maior glória do que o primeiro. Amém? Glória a Deus. Não é o tamanho, não é os megas templos de maneira alguma, é joelhos dobrados, é submissão ao Senhor, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em comunhão, que todas as vezes que o Espírito Santo operou, houve comunhão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos subestimar os pequenos templos de maneira alguma e elogiar ou exaltar só os megas templos, né? Então, meus amados irmãos, já partindo para a conclusão dessa mensagem, dessa pergunta, dessa reflexão, então este é o significado. Está lá Ageu 2:9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar vos estaria a paz. Ora, este mesmo templo, muitos anos mais tarde, passou por várias reformas, até ser substituído pelo templo de Herodes, no primeiro século, que começou a ser construído por volta do ano 20 depois de Cristo, e foi terminado no ano 64. Porém, este mesmo templo foi destruído pelas tropas do Império Romano, por ordem do Tito. Hoje, uma única coisa que resta lá é os muros da lamentação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrando, meus amados irmãos, a respeito ainda desse grande homem de Deus, lembrando a respeito de Neemias, esse grande homem de Deus. Neemias 13, de 1 a 10, diz aqui a palavra de Deus, que Neemias veio a Jerusalém no ano 444 a.C. para restaurar os muros de Jerusalém. E lá ele ficou 12 anos em Jerusalém. Mas ele gastou apenas 52 dias para reformar os muros de Jerusalém. E 11 anos e 10 meses reconstruiu a vida social e moral, daquele povo, do povo de Jerusalém. Neemias, como governador de Jerusalém, fez a parte física e administrativa, mas ele, entendendo que a parte mais importante era a parte espiritual, a palavra de Deus, ele leva o rabino Esdras. Neemias retorna, diz a palavra de Deus, à cidade dos pastores, colegas, Glorival e tantos outros, e tivemos aqui, durante o decorrer dos meus tempos, nós aqui nos ajudando todos os anos com essa festa maravilhosa. Aqui, batistas, assembleanos e católicos também, de outras igrejas, para honra e glória do Senhor. Lá no céu não tem placa, né? E lá no céu só tem crentes lavados e redimidos com o sangue de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias, meus amados, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Eu quero trazer uma reflexão, uma mensagem para nós nesta noite. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Essa palavra tem como título restauração, nesse culto de gratidão. Mas essa palavra também ela tem um texto áureo, e o texto áureo se encontra lá em Abacuque 3:2, um versículo muito conhecido, 3:2b, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos,
lembra-te da tua misericórdia. Amém? E a palavra de Deus, Ageu 2:9, diz assim, vamos ler? Diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que o Senhor aplique essa mensagem nos nossos corações e faça morada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, só para a nível de introdução, a nível de ênfase, quero falar que é comum a gente passar por várias igrejas e em frente a construções do templo, onde tem placa ou escrito lá no muro: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. É comum a gente ver isso, né? Será maior do que a primeira. Bom, muitas pessoas veem esta frase e pensam que a igreja está construindo um novo templo, um templo bem mais amplo, bem maior, um templo que será melhor do que o primeiro. É isso que muitos pensam, que será mais luxuoso, que caberá mais gente. E normalmente, é normal mesmo que as igrejas querem dizer com esta frase: mas o que esse verso significa? O que significa esse verso? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar eu darei a paz. Canta comigo o pé divino. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. A todos uma fonte de colega que nós damos
né, nos nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Restauração. Restauração é a mensagem que eu quero trazer nessa noite para os nossos corações e que fique fixado nos nossos corações. Restaurações, revitalizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, como já foi mencionado, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar vos darei a paz. Aí eu fiz uma pergunta antes de cantar: qual o significado desse versículo tão usado na igreja? Vamos à história. Amados, para compreendermos o significado deste versículo, desse texto, nós precisamos lembrar que o profeta Ageu, ele é um profeta que exerceu o seu ministério 3 anos depois do exílio. Esse profeta é contemporâneo a Zacarias. Esse profeta que carrega o seu nome do 10º livro dos profetas menores, o seu nome significa festivo, alegre, resoluto. Eu quero dizer nessa noite para você, meus amados irmãos, que soldado desanimado já é exército semi-derrotado. Amém? Glória a Deus. Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Deus só tem chamado homens ocupados. Deus não chamou ninguém desocupado. E Deus gosta de desafio pela sua palavra. Amém? Glória a Deus. Todos nós somos missionários, eu e você, indo, contribuindo e orando. Todos nós temos uma missão na igreja. E Deus não quer que pare de maneira alguma. É avançar e avançar. Amém? Deus tem pressa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa época, meus amados irmãos, os judeus haviam voltado do exílio da Babilônia, e onde estava cativo, e voltaram para a terra prometida pelo decreto do rei Ciro, o decreto de Ciro. Eles voltaram com intenção, voltaram no intuito de reconstruir o templo, pois o templo que foi construído por Salomão no ano 587 já havia sido destruído vários anos antes. E quando o povo foi levado cativo para o reino da Babilônia, por causa da sua desobediência, Jerusalém e o templo foi destruído. E a missão desses judeus era retornar o culto a Deus. A missão desses judeus era reconstruir o orgulho do povo de Israel, o seu templo, a sua habitação, a sua morada, a morada do Senhor, e também a sua cidade que estava em ruínas há 75 anos. Então, começa a reconstrução do templo, que acaba ficando 18 anos parado. Por quê? Porque pararam a obra do Senhor. Veio a dificuldade econômica, pararam a obra de Deus devido a uma oposição externa, devido ao fogo amigo, o desânimo que causou desânimos a muitos. Amados irmãos, Deus, como eu já disse, Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Deus quer